Deixa eu conversar com o Dr. Paulo Eduardo Olmos. Por favor, venha para cá. Uou! Paulo está lançando aqui Quando a Cegonha Não Vem. Os recursos da medicina moderna para vencer a infertilidade. Carrenho Editorial. É uma editora espanhola, não? Não, é de um espanhol. É, porque tem um N com tio. Você é espanhol? Família espanhola, é. Mas você já nasceu no Brasil? Já nasci no Brasil. Ô, Paulo, quando é que começou esse seu interesse pela fertilidade? Sabe que eu era pequeno, eu tinha uma tia que tocava na igreja. Então eu ia lá no coro, eu ficava olhando ela tocar e ficava de cima, assim, do coro. Tocava na igreja? Tocava na igreja. Com aquele som horroroso de igreja? Não, tocava bem, tocava um órgão um elétrico, bom tom. E eu olhava os casais, assim, sem criança na missa, ficava pensando que eles estavam rezando para ter filho. E eu era um menino Que idade você tinha? Uns 8, 9 anos, eu pensava nisso. E você ainda acreditava na cegonha, não, né? Não, não. E eu pensava assim, o que será que deixa uma pessoa infértil, torna uma pessoa infértil? Então isso de pequeno me passava na cabeça. Porque tinha casais que podiam estar rezando, agradecendo por não ter tido filho, Pode né? ser. Casal de namorados, né? Ainda bem que veio a menstruação. Mas aí na escola, na faculdade, eu me interessei por ginecologia e obstetrícia, que é uma especialidade muito ampla, né? Tanto mexe com oncologia, quanto endocrinologia. Com tudo, né? Com tudo, é uma especialidade muito ampla. Então, dentro da ginecologia, o que mais eu gostei mesmo foi a parte de infertilidade, que tinha estudo profundo de endocrinologia, tinha microcirurgia, né? Então, dava para você ter um conhecimento clínico profundo e uma delicadeza técnica cirúrgica, também aplicar essa delicadeza técnica cirúrgica. Daí eu comecei, assim, a gostar mesmo e a me interessar. Você nunca teve problema de infertilidade? Não, ainda não. Ainda que eu tenha indicado para mim... Como ainda mesmo... não? Não. Eu não tive. Ainda que eu tenha indicado para mim, na escola, quando eu estava estudando, uma cirurgia para mim mesmo e ninguém queria fazer. A cirurgia, qual era a cirurgia? De varicocele, que é uma varize na veia do testículo. Eu estudava muito o assunto e eu ficava preocupado, e eu tinha essa varicocele. E eu ficava preocupado como é que ia ser. E estudando o assunto, ia vendo, puxa, vários casos de varicocele devem ser operados, porque depois que ela está instalada, não são todos que revertem a fertilidade. E eu ia falar com os urologistas. Você é hipocondríaco também, além de médico? Não. Pouquinho? Um pouquinho. Ninguém queria operar. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento de infertilidade. Porque a especialidade ainda era muito nova. Entendi. Então, eles só entendiam que tinham que operar quando tivesse o problema. Uhum. E na época tinha uma discussão grande já entre os especialistas em reprodução humana se deveria operar ou não profilaticamente. Então, tinha o urologista que teoricamente lidava com doenças do espermatozoide, o ginecologista que lidava com doenças da mulher, e ninguém fazia uma intersecção dessas dos dois problemas para que ele fosse visto de uma maneira como um todo. Hoje em dia tem vários urologistas que se especializaram em fertilidade. Em infertilidade. Bom, mas aí você acabou operando ou não operando? Operei. Pedi para operar. Conseguiu achar um um professor operou, falou, eu não vejo indicação. Eu falei, tá bom, mas se eu puder me operar, tá tudo bem. Ele operou. Como é que surge a varicocele? A varicocele acontece depois que o homem ficou de pé, né? O homem antigamente era quadrúpede, né? Então tinha um fluxo de sangue venoso que era muito mais fácil de drenar da veia espermática para a veia renal esquerda. Conforme o homem ficou de pé, a veia espermática drena na veia renal esquerda e faz um ângulo de 90 graus. Sim. Portanto, tem uma pressão hidrostática muito alta. Uhum. E acaba, então, dilatando esses vasos da veia testicular e acaba dando um transtorno de temperatura no testículo e faz com que haja seja muito prejudicial para a formação do espermatozoide. A alta temperatura no testículo faz com acaba transformando a pessoa numa pessoa estéril. Pode transformar, não acaba, mas pode. Nem todo mundo que tem varicocele tem doença. Não, eu sei, mas mesmo por outros motivos,
o aquecimento do testículo, vamos dizer assim? Não é bom, porque ele... Vai eliminando os espermatozoides. vai deixando de fabricar um espermatozoide de boa qualidade. Outra coisa, historicamente, né, a culpa da infertilidade cabia à mulher, sempre. Então, o rei se casava, às vezes, 9, 10 vezes. Essas mulheres todas são estéreis. Quer dizer, a culpa nunca era do homem. Estou certo? Isso está certo? Era visto como um problema exclusivo da mulher. Da mulher. E ainda hoje, mesmo assim, por exemplo, eu chefei um hospital público, a parte de reprodução de um hospital público, e que nós temos 12% de absenteísmo durante o começo da investigação diagnóstica, porque eles já abandonam para não fazer o espermograma. Como? Tem homens que não querem fazer? Não querem fazer e abandonam, mesmo a investigação diagnóstica, porque acham que aquilo não é problema dele. Então, é comum escutar assim, meu marido tem filho com outra mulher. Bom, ter filho com outra mulher é uma presunção, não é uma certeza. Né? A única que pode ter certeza é a mulher. Mas mesmo, às vezes, nem a mulher, né? Dependendo da promiscuidade, nem a mulher. Não, eu estava dizendo que a única que pode ter certeza que teve o filho é a mulher, né? Sim. Mas, por exemplo, a pessoa pode ter um filho e ficar estéril posteriormente. Pode, quer dizer, pode. Não tem que se negar a fazer o exame. Exatamente. Mas não há nessa nega de fazer o exame uma mistura que ainda acontece de se misturar fertilidade com impotência? Sim, muito, demais. É comum esse tipo de conversa. Até, assim, agora que estava lançando o livro, eu tive com um menino, um amigo, estagiário. Eu falei, olha, eu estou lançando um livro. Então, ele, mas eu não preciso. Quer dizer, entende? Porque há uma culpa associada a isso que não deve existir, porque existem causas, não existem culpas. Exatamente. E isso é importante também, que assim, o tratamento para a infertilidade, ele deve ser visto como uma declaração de amor de um cônjuge para o outro. Né? Como que você escolheu aquela pessoa para ser o pai ou a mãe do seu filho. Quer dizer, isso está implícito numa relação de respeito, de carinho. Então, não pode ter a sensação de que tem um culpado e que tem outro culpado. Na realidade, o problema é do casal. Claro. Quando um casal tem um problema de fertilidade, isso deve ser visto como um todo. Por quê? Tanto esse homem pode ter um problema de espermatozoide, quanto a mulher pode ter problemas de outra ordem. Pode ter doença ovulatória, pode ter endometriose. Isso não implica que porque um tem, o outro não tem. Então, esta é a primeira coisa, que o diagnóstico deve ser feito tanto com o homem quanto para a mulher, independente do que seja. Aliás, você falou o primeiro e eu te interrompi. Manda, qual é o segundo? Bom, a segunda coisa é o seguinte, quando um casal está de frente de um problema de esterilidade, na verdade, eles têm 3 problemas juntos, que é o seguinte, é o problema do homem individual, o problema psicológico da mulher individual e o problema desta relação, que eles vão perguntar para si mesmos, até que ponto eu quero ficar numa relação conjugal onde que não haja prole. Então, esse tipo de dúvida que dá no próprio casal faz com que eles se sintam abalados, primeiro individualmente, e depois que sintam que, como ele pensa isso, o cônjuge também pensa. E muitas vezes eles não têm, vamos dizer, o grau de afinidade e de entrelaçamento para um poder falar para o outro, olha, eu estou sentindo isso e me sinto ameaçado também nessa situação. E pode acontecer também que os dois façam um exame pré-nupcial que acuse o problema. Exatamente. E que aí a pessoa fique naquele dilema, conto ou não conto que eu tenho esse problema, né? Será que isso vai afastar? Sabe o que acontece? Os exames pré-nupciais, de um modo geral, eles não são exames para detectar fertilidade de uma maneira muito fidedigna. De um modo geral, os exames